Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tenho o prazer de ter comigo aqui um convidado super especial na gravação de mais um episódio aqui do Pode Vindo Podcast. Esse meu convidado é um convidado famoso aqui em nossa cidade, é um cara que do ramo de alimentação, é um cara que tem todo mundo conhece a sua empresa de muito sucesso e uma comida muito gostosa. Hoje quero mostrar para você aqui, quero que você conheça o meu convidado, Rafael do Medieval. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Júlio. Prazer, satisfação receber esse convite e participar desse podcast com você. Obrigado, meu amigo. A gente que agradece aqui a honra, a disponibilidade sua de estar presente aqui com a gente, cara. E eu queria saber de você um pouquinho, cara, se você começasse a me falar aqui, como que surgiu a história do medieval, por que que você escolheu esse nome? Fala um pouquinho para mim sobre isso. Então, surgiu assim de uma vontade de empreender, né? Sempre tive vontade de abrir um negócio, de empreender. Na época eu trabalhava, né, numa empresa, surgiu a oportunidade de empreender pela barreira de entrada, né, do setor gastronômico, assim, né, a hamburgueria. A gente poderia iniciar no período noturno, né? Então eu inicialmente não me desliguei da empresa, acabou sendo uma renda extra, um projeto paralelo ali, e que veio acontecendo e dando certo, né? Que legal, cara. E deixa eu te perguntar uma coisa assim, mas isso é muito legal, né? É tipo o empreendedorismo raiz mesmo, né? Você simplesmente você não herdou nada de ninguém, você não você não ganhou uma coisa e de repente deu continuidade, não. Então, na verdade, você pensou disso aí detalhe por detalhe, ainda num projeto meio que como se fosse um plano B, né? Vamos falar assim, até que o plano B se transformasse num plano A. Foi isso, então? É exatamente isso. O Medieval ele é uma marca, né, itaperunense, a gente criou, né, ao contrário do que algumas pessoas pensam, de ser uma franquia que a gente comprou e trouxe para Itaperuna, né, uma marca que a gente criou do zero, tirou do chão, né, desenvolveu todos os produtos, né, eu não estou sozinho nessa jornada, eu tenho dois sócios fundadores, né, junto comigo, e a gente, em 2017, né, mais precisamente ali em fevereiro de 2017, a gente veio inaugurar como delivery, né, um negócio pequenininho no bairro Niterói. A gente nasceu no delivery, a nossa veia, né, é o delivery. Depois que a gente veio, né, abrir loja física, e, e se tornar uma franquia, mas a gente nasceu pequenininho, mas com cara de marca grande, sempre trabalhando muito a questão do marketing, identidade visual, e a ideia do nome é porque a gente queria, né, um tema para poder trabalhar, uma marca que tivesse uma temática, um nome imponente, atemporal, e que a gente conseguisse trabalhar uma temática. E aí surgiu a ideia do medieval. Cara, muito interessante. E até você que está assistindo esse episódio aqui, está conhecendo um pouquinho da história por trás do medieval, ele está falando aqui que muitas pessoas achavam que que era uma franquia que eles tinham comprado e estavam desenvolvendo. Vocês vão conhecer um pouquinho mais nesse episódio aqui do podcast, que na verdade ele deixou de esse pensamento de muitas pessoas que achavam, hoje ele é um franqueador. E a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre esse tema. Mas, meu amigo, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Por exemplo, eu vejo muito assim, cara, que toda vez que a gente vai pensar em lanche, por exemplo, a gente pensa em algumas empresas, por exemplo, a gente pensa no McDonald's, a gente pensa no Big Mac. E assim, a gente tem no Burger King e várias outras redes de fast food, né, famosas mundialmente. O que que é o carro-chefe hoje lá do Medieval? O que que é a marca de vocês, assim, forte, daquele público fiel? O que que você me diz? Hoje a gente tem alguns produtos, né, que são marca registrada ali do Medieval, o Mad Smash, né, o nosso produto campeão de vendas, que é o simples, bom e ponto, né, pão, carne e queijo que todo mundo gosta, Ah, que é o legal. simples muito bem feito, né, e tem três produtos que a gente traz desde 2017. O Mad Smash ele surgiu, né, em 2020, mas a gente traz ali o arqueiro, o paladino e o escudeiro no nosso cardápio desde a inauguração em 2017. São três produtos que também são sucesso, estão ali entre os campeões de venda. Cara, legal. E assim, você começou, né, trabalhando disso, daquilo, começou num primeiro momento como um plano B, que você disse, trabalhando à noite e tal, virou um negócio, mas eu noto, cara, que você passou a ser referência não só em Itaperuna.
Eu tive recentemente em Bom Jesus, e lá em Bom Jesus você também é referência. Como que é isso? Vocês já estão em quantas cidades? Me fala um pouquinho sobre isso. Hoje, o Medieval, a gente está com 4 unidades, né? Itaperuna, que é a matriz, Muriaé, aqui do lado, em Minas, a gente também tem uma unidade lá. Inicialmente era uma unidade própria, a gente abriu a segunda unidade, sendo Muriaé como unidade própria, para poder validar a nossa expansão, né? E Legal. já visualizando se tornar uma franquia. Formatamos o negócio como franquia para poder expandir para outras unidades. Bom Jesus é uma unidade própria nossa hoje também, onde você teve, né? E temos uma franquia em Niterói. Hoje são as 4 unidades em funcionamento. Poxa, que legal. Niterói é uma unidade que é apenas delivery, né? A gente trabalha só o delivery em Niterói e as 3 unidades a gente tem o atendimento físico. Bacana. Ó, Itaperuna tá assim, Niterói, na verdade, tá assim de itaperunense. Então você que é de Itaperuna e que tá morando em Niterói, tá com saudade de sentir aquele gosto, daquele lanche gostoso e tudo mais, que você encontra só quando vem aqui em Itaperuna, seu problema tá resolvido, né? É isso. A gente tem o delivery lá em Niterói, a gente está na região de Pendotiba ali, né? E a gente trabalha o delivery até em alguns pontos da região oceânica. Que bacana, cara. Eu queria saber de você também, cara, assim, a gente identifica que a gente começa a trabalhar um negócio e tudo mais, e dali a gente, conforme está trabalhando, a gente começa a enxergar várias outras oportunidades. Eu gosto de pensar assim, muitas das vezes assim, eu como advogado, estou na minha militância aqui, na nossa luta diária, e é muito interessante que a gente começa a enxergar outros negócios, outras oportunidades dentro daquilo que a gente faz. Inclusive, para mim, a nossa criação da Forme Seguro, que é a empresa de assessoria jurídica e empresarial que a gente faz para as turmas de formatura principalmente de medicina, mas a gente trabalha também com outros cursos, na verdade ele surgiu dentro do meu escritório, por conta de uma necessidade, aconteceu um problema e tudo mais, eu comecei a enxergar aquele problema que eu tinha uma solução jurídica para poder estar entregando, comecei a conseguir pensar um pouco fora da caixa, caramba, eles precisam de uma ajuda financeira, precisam de uma ajuda administrativa, precisam de uma ajuda de organização e tudo mais. E isso começou a fazer um pouco de sentido. Chamei o Max, que é o meu sócio na empresa, disse: Max, olha, eu tenho isso, isso e isso. O Max já tinha uma boa experiência de mercado também. Ele chegou para poder agregar valor nesse sentido, e a gente foi aí que surgiu a, a Forme Seguro, sabe? E eu noto também que ali você está sempre tentando se reinventar, vamos falar assim. Me fala um pouquinho sobre isso, cara. Então, dentro, né, do Medieval Burger surgiu o Medieval Food, né, muito com essa visão também de entender as oportunidades dentro do mercado. O Medieval Food é um restaurante que a gente, né, lançou há 2 anos atrás em Itaperuna, até a título de validar a ideia para levar para as outras unidades e que acaba trazendo, melhorando a nossa lucratividade, porque é um negócio novo que nasce já rateando o custo com o negócio antigo. São 2 operações funcionando no mesmo ponto físico. Então a gente divide todas as despesas fixas, né? Então, muito com essa visão, até observando grandes marcas que já trabalham com isso, né, no próprio delivery tem as dark kitchens que rodam, né, 8, 10 operações dentro de uma mesma cozinha, a gente entendeu nessa oportunidade de negócio. O restaurante hoje já tem 2 anos, né, vai completar 2 anos agora em outubro, e a gente está levando ele também para Bom Jesus, para funcionar também dentro da nossa unidade de Bom Jesus. Que bacana, cara. É até uma dica de ouro aqui para você que é empresário, você que está assistindo esse episódio. Olha que história bacana. Existe, né? Ela fala dele aqui, ele tinha uma empresa com centro de custo, mas com custo determinado de aluguel, um custo determinado de mão de obra, que são uma das coisas assim que mais pesam, né, historicamente assim, nos negócios, além da matéria-prima, né? Mas com uma maneira de pensar fora da caixa. Ele aproveitou todas essas dificuldades e criou mais um negócio relacionado àquele que é o core business mesmo da empresa. Contudo, você consegue aproveitar o aluguel. Uma coisa funciona num horário e outra coisa funciona em outro horário. Muitas das vezes a cozinha é a mesma, o aluguel é o mesmo, o alvará de funcionamento é o mesmo. Você consegue gerar uma série de economicidades. E isso é uma coisa muito legal, cara. Vocês estão de parabéns aí que Ex- a ideia de vocês é dentro disso, como que é? Ficar só em Itaperuna? Você falou que tem para Bom Jesus, como que é isso? A ideia era validar realmente em Itaperuna e a gente entendeu
que deu certo, né, e que funciona, que dá para trabalhar dessa forma, e agora a gente está levando isso também para Bom Jesus. A ideia é onde a gente tiver uma unidade do Medieval Burger, né, a gente ter a possibilidade de oferecer também para o franqueado a nossa segunda marca, que é o Medieval Food. Que legal, cara. E isso tem sido uma tendência desse mercado de alimentação, não é isso? Exatamente. O próprio Madeiro chegou a trabalhar uma marca de massas dentro do próprio Madeiro, né? O McDonald's, né, fez o Mac Café, né? Então, assim, é uma tendência já do mercado por conta, né? Alguns custos no nosso segmento de alimentação vieram subindo, as nossas margens vieram ficando cada vez mais apertadas, então a gente consegue se reinventar dentro do negócio. Bacana demais, cara. E você está falando assim da necessidade de se reinventar. Eu observo lá, cara, que vocês têm algumas estratégias de estar sempre lançando um sanduíche do mês, um hambúrguer do mês. É, qual que é a motivação disso? Porque muitas das vezes eu vejo assim, exemplo, o McDonald's está ali, dificilmente tem alguma coisa diferente, e a sensação que eu tenho é que vocês não estão satisfeitos em fazer a mesma coisa sempre, estão sempre tentando se reinventar, em melhorar. O que está por trás dessa estratégia desse burger do mês? Então, vou abrir aqui um pouquinho da estratégia, né, do marketing do Medieval para vocês, a caixa preta do marketing. Quando a gente lança o burguês do mês, a gente está buscando entender o comportamento do nosso consumidor, né? Não sei se você já observou, a gente abre uma caixinha ali nos stories pedindo para o cliente adivinhar qual vai ser o próximo burguês. E o que a galera digita ali é literalmente o que a pessoa gostaria que fosse o próximo Que burguês. legal, cara. Então a gente acaba coletando vários insights ali, algumas receitas, a gente acaba testando. O João, que é o meu sócio, é o cara criativo, é o chefe, é o cara que vai para a cozinha, desenvolve as receitas, e é através dessas sugestões que a gente recebe ali nas caixinhas, e aí dá para a gente ativar alguns gatilhos, né? O gatilho da escassez, só durante o mês, de fato, que o cliente vai conseguir consumir aquele produto, né? A urgência ali, né? A curiosidade. Então a gente está sempre buscando desenvolver o nosso cardápio baseado no comportamento, né? Do que o nosso cliente quer. E vários produtos que foram lançados como burguês do mês depois acabaram tendo que entrar no cardápio Isso que eu queria saber, por cara. conta da adesão e das vendas. Que legal, cara. Então, olha só, você que é cliente do Medieval e vez por outra você recebe lá uma enquete para poder opinar o que que você gostaria de comer lá e tal. Olha a importância de você estar ali se manifestando. Uma vez manifestando, você consegue ajudar eles que estão do outro lado lá a criar sanduíches dentro daquele perfil que você deseja. E isso que é muito legal. Isso faz com que isso acaba sendo um grande diferencial de vocês, porque vocês estão sempre pensando no cliente. E isso, em muitos lugares, às vezes é difícil a gente ter essa preocupação, né. Sim, a gente está sempre atento ao que o cliente está pedindo, e eu falo que a gente não faz hambúrguer, um hambúrguer que a gente gosta, porque particularmente tem um burguês do mês, né, um caso que assim, o Gladiador hoje faz parte do nosso cardápio. A gente lançou ele como burguês do mês, o João desenvolveu ali a receita, ele leva pasta de alho, barbecue. Eu particularmente não gostei do hambúrguer. Eu falei, pô, não vai vender, não vai dar certo. E a gente lançou como burguês. Beleza, foi um sucesso de vendas, hoje ele faz parte do nosso cardápio. Então, entendendo que o nosso cliente, né, aprovou, e a gente vai coletando essas informações ali no Instagram, né, Cara, sempre atento ao cliente. pai, você tá falando assim e vai surgindo algumas coisas assim na minha mente. Eu observo muito o seguinte, cara, antigamente a gente ia aqui no escritório, né, com a cultura de estarmos criando, gravando vídeos, tentando compartilhar com as pessoas informações do mundo jurídico, que às vezes tudo isso é feito dentro de uma caixinha. Eu observo que aqueles vídeos que a gente mais se dedicava, no sentido de estar preocupado, com uma série de detalhes, eram vídeos que muitas das vezes eles não eram os vídeos que davam maior alcance, orgânicos, maiores visualizações, as melhores interações. E o que que eu sempre defendi aqui com o meu time, sabe? E isso tudo que você está falando aqui faz muito sentido. A gente precisa pensar na criação de conteúdo que seja, nos produtos e soluções que a gente apresenta, não com a nossa cabeça, e sim com a cabeça do nosso cliente. Então, muitas das vezes, um conteúdo que a gente criou, achou que ficou muito bom, mas ele ficou muito bom apenas para mim, e não ficou muito bom para o meu cliente. Eu vejo no mundo jurídico, muito interessante isso, que muitos advogados têm a preocupação de ficar falando assim: "Não, porque segundo o artigo tal, da lei tal, que diz assim, e isso, e isso, e isso, isso, e isso e isso".
Cara, não é isso que o cliente quer saber. O cliente ele quer ter uma linguagem acessível, uma linguagem que você consiga falar e consiga fazer ele de fato compreender. E eu vejo muitos advogados querendo falar termos latinos, querendo falar bonito, para falar assim: "Caramba, olha como aquele cara fala um monte de palavra bonita", mas não é isso que vende, não é isso que atende o cliente. E eu vejo a sua fala prova tudo isso, por conta dessa preocupação do que o cliente deseja consumir, né. Sim. Eu falo também em relação às fotos, né, às vezes a gente quer trabalhar uma foto do produto ali muito produzida, né, com atenção a cada detalhe, e aquela foto que a gente fez no celular, aquele vídeo que ficou mais natural, conecta muito mais, e é o vídeo que traz engajamento ali para o nosso Instagram, e o cliente percebe que o produto que chega na mesa dele é exatamente o produto que está ali no nosso Instagram. Então eu acho que isso faz sentido também. Cara, você tá falando aí, eu tô lembrando também de uma outra história. Tem um cara aí do marketing, é o Duda, até mandar um abraço pro Duda aí, o Duda é parceiro nosso aí, eu sou fã do trabalho dele. E ele uma vez ele me falou exatamente isso, cara. Ele falou assim, que muitas das vezes assim, que hoje em dia no marketing, né, as tecnologias que estão envolvidas, o cara consegue às vezes pegar ali, um exemplo assim, um alface, colocar ele na cor mais comercial, vamos falar assim, às vezes fazer sair uma fumacinha, onde às vezes, muitas das vezes não tem e tudo mais. E falei, cara, pô, legal, esses vídeos são lindos, etc e tal, mas não é o público, não é o vídeo que conecta com as pessoas. Às vezes aqueles vídeos reais é o que faz muito sentido, né. Exatamente, mas o food porn nesse vídeo ele tem aquele papel institucional e tudo mais, mas o que conecta realmente com o nosso cliente é o food porn ali, aquele vídeo produzido no celular mesmo, Ai, que legal, cara. espontâneo. Bacana. E você tá falando também, eu tô lembrando também que às vezes a gente vai lá no McDonald's, aí vê aquele sanduíche grandão lá, com a projeção grandona, você: "Caraca, será que eu vou conseguir comer aquele sanduíche?" Aí chega na hora, assim, um sanduíche ele tá, eh, menorzinho, vamos falar assim, né. E a gente observa que às vezes a gente fica até frustrado por conta disso. Então, às vezes o consumidor ele tem um pouquinho disso, assim, de às vezes ele superestimar as coisas, né, eu tem um exemplo, assim, tinha um filme uma série que antigamente passava na internet que era Da Tática à Prática. Tipo assim, na tática aquele hambúrguer daquele tamanho, grandão e tudo mais, e na prática tá aquele negócio, assim, reduzido. Quando você entrega, você de fato divulga aquilo que de fato é, você acaba não tendo essas frustrações dos seus clientes, né. Exatamente, mostrar de fato o que é. Bacana. E cara, e me fala um pouquinho aqui, porque assim, vocês começaram em 2017, né, como você falou, hoje vocês já estão com 4 unidades. Qual que é o modelo de crescimento de vocês? Porque assim, eu sei que tem muitas pessoas que tentam trabalhar um crescimento por uma rede própria, e tem outros que pensam em franquia. Como que funciona, qual que é a cabeça de vocês dentro disso? Então, as nossas primeiras 3 unidades foram unidades próprias, né, e a gente estava querendo realmente validar o nosso modelo de negócio. E aí, depois que a gente fez o registro da marca e a gente conseguiu validar as unidades aqui regionalmente, na Itaperuna, Muriaé e Bom Jesus, a gente entendeu que valeria a pena formatar como franquia para fazer essa expansão. Foi onde a gente buscou, né, consultoria, contratamos uma empresa especializada para poder nos auxiliar em formatar de fato o negócio como franquia. A gente desenvolveu todos os instrumentos jurídicos necessários, né, circular de oferta de franquia, né, Off, contrato, pré-contrato, tivemos de fato o registro da marca, é um episódio até interessante que marca um pouco, porque a gente já começava a nossa expansão sem ter de fato a marca registrada. caramba, Foi assim algo que para a gente gerou uma certa tensão. Nós fizemos 2 vezes o depósito da marca e tivemos indeferimentos, tivemos que trocar a estratégia. Depois de um bom tempo, de fato, a gente conseguiu registrar a marca, tá? A unidade de Niterói, ela já é uma unidade no formato de franquia. A gente pensa para um futuro o crescimento como franquia, né? le Muriaé hoje, inclusive, era uma unidade própria que a gente vendeu para um franqueado. Hoje a gente tem um franqueado operando a nossa unidade de Muriaé. Unidade própria Itaperuna e Bom Jesus. bacana. Você aí que tem aquela vontade de empreender, está procurando o que fazer, tá aí, ó, excelente oportunidade. O ramo de alimentação, que reconhecidamente tem boas margens de lucro. Você que é de Itaperuna, conhece a qualidade e a entrega do medieval. Olha, quem sabe uma oportunidade de você expandir para uma outra cidade, para uma outra região, levando essa marca, esse histórico de sucesso, e aí muitas das vezes por um investimento
dentro de um escopo que já deu certo. Já são na seria uma quinta unidade, né, de 4 outras unidades de sucesso, e isso permite que eles possam estar replicando esse grande case de sucesso. E você que está aí assistindo isso, buscando alguma coisa para empreender, uma coisa para poder trabalhar o seu dia a dia, tá aí talvez uma grande oportunidade. Ó, tem o Medieval Hambúrguer e quem sabe também o Medieval Food. Então, fica a dica, não é isso? É isso, a gente, né, tá voltando agora. Em algum momento a gente paralisou a questão da expansão para poder organizar a casa, né, repensar alguns processos, que ao longo de abrir as unidades a gente foi entendendo que era necessário, até mesmo em relação à engenharia de cardápio, operacional de cozinha, e agora a gente volta, né, com essa questão da expansão. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente está buscando novamente fazer essa expansão. Perfeito. Mas, meu amigo, vamos lá, cara, assim, todo mundo que passa ali no seu restaurante, vê a casa sempre cheia, né, uma série de facilidades que a gente vai estar abordando em cima disso, né, mas assim, a gente vê o sanduíche, assim, você vai lá na segunda-feira e tem uma qualidade, na sexta-feira e tem uma qualidade, no domingo e tem a mesma qualidade, não só aqui, como em outras, em Bom Jesus também, pelas minhas experiências aqui, que eu conheço de Itaperuna e conheço de Bom Jesus. Mas, cara, eu imagino que nem tudo são flores, né, porque o ramo de alimentação ele tem uma série de dificuldades, a as estratégias de logística, são complexas e tudo mais. Me fala um pouquinho disso, porque as pessoas acham que tudo é uma maravilha. Então, a gente teve uma experiência até mesmo nessa expansão, chegamos a abrir uma unidade como franquia em São Paulo, né. A gente abriu ali no auge da pandemia, em 2020, então era um mercado bem diferente do que a gente estava acostumado. A gente tinha iniciado essa expansão aqui a nível regional, né, então você faz um trabalho de marketing, outdoor, influência, um tráfego pago, você alcança a cidade praticamente inteira, né. E quando a gente inaugurou em São Paulo, a gente caiu na maior capital, né, na maior cidade da América Latina, então uma dificuldade de colocar a nossa marca ali em evidência de alguma forma. Então, por exemplo, vou citar aqui o iFood, a gente está sempre, né, no top 5, né, nas cidades aqui que a gente atua. Em São Paulo, a gente abriu o iFood lá e rolava toda a vida até achar o Medieval. Então, existia um trabalho muito diferenciado de marketing que era preciso ser feito, investimento, toda uma estratégia para fazer a marca acontecer, né? Mas tudo foi um aprendizado, a unidade acabou não indo para frente, a gente acabou fechando, todo um contexto também econômico, né, pandemia, mas fechar essa unidade para a gente ensinou muito mais do que abrir as outras, né? Do que abrir as 5 unidades, né? Porque São Paulo era a nossa quarta unidade, na sequência a gente abriu em Niterói. Tudo que a gente de fato entendeu que era preciso modificar, a gente corrigiu para poder abrir o nosso delivery em Niterói. Então, né, dentro do empreendedorismo, a gente sabe que a gente está sempre aprendendo, né, eu tenho essa mentalidade de que a gente nunca perde, né, ou a gente ganha ou a gente aprende. Então eu aprendi muito nessa jornada. Tive a oportunidade lá em São Paulo de conhecer muitas hamburguerias, fazer benchmarking, né, conhecer produtos, trazer ideias para dentro de Itaperuna. Um exemplo também é no nosso ponto físico aqui, coisa que a gente trouxe de conhecer hamburguerias fora, é a questão do autoatendimento ali, o tablet no salão, né, aprimora ali a experiência do cliente, ele tem uma praticidade, a gente tem isso integrado à nossa cozinha, o cliente lança o pedido ali no tablet, ele vai automaticamente para a cozinha, a gente ganha agilidade, né, no atendimento, deixa o cliente mais à vontade, né? Em contrapartida também, estrategicamente, a gente aumenta o nosso ticket médio, a gente tem ali o tablet oferecendo bebida, drink, chopp, sobremesa, oferecendo um combo, fazendo pergunta de adicional, que às vezes no atendimento ali com o garçom poderia ficar um pouco mais engessado. O tablet está ali fazendo esse trabalho o tempo inteiro e o garçom fica mais à vontade para dar um atendimento mais diferenciado, poder recepcionar e atender o cliente com qualidade. Cara, você tá falando aí, vai abrindo uma série de janelas aqui na minha cabeça, sabe. Eu lembro, cara, que há alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de ir nos Estados Unidos e eu sentei no restaurante, até o Oliver Garden, e assim, era assustador você conseguir fazer o pedido pelo tablet, e a gente como empresário, então a gente sempre está tentando entender qual que é a lógica daquilo. Aí eu conversando na época, salvo engano, com meu pai, eu falei assim: "Ô pai,
Olha a facilidade, porque muitas das vezes um garçom, apenas um exemplo, né, um garçom ele dá conta de, exemplo, 10 mesas, X mesas, porque ele tem que sentar, explicar o pedido e tudo mais, como é que é esse daqui, como que não é, tira pedido, anda para trás, vai na cozinha, entrega, às vezes a letra não entende, tem muitas dificuldades, está muito sujeito a erro, e ali simplesmente a gente sentava: "Ah, como é que é esse prato aqui?", você clicava, você via a foto do que vinha, do que não vinha, descrição completa e tudo mais. Então isso tudo não tirava a necessidade de ter o garçom ali, a pessoa até mesmo para poder esclarecer a dúvida, mas era muito mais uma espécie de uma venda consultiva, né, que ele consegue chegar ali e tentar entender do cliente, o que que ele está precisando, né. Então assim, essa preocupação de vocês, assim, sem sombra de dúvidas, é um ganho enorme para você. Talvez eu não conheço, talvez, aqui em Itaperuna, algum outro restaurante que tenha esse serviço pedido por tablet, né. Não, é, de fato, foi algo que a gente, né, inovou e tinha uma certa preocupação até mesmo cultural, como que, né, o nosso público aqui iria receber, né, essa questão do autoatendimento, dele mesmo fazer o pedido. Mas a gente veio conseguindo introduzir e, graças a Deus, foi muito bem aceito, o pessoal hoje gosta. A gente tem um público muito jovem hoje no medieval, né, virou uma referência ali, um point, né, da juventude, então a galera já ligada à tecnologia também, eles gostam demais de tirar o pedido ali no tablet, né, foi sucesso. Cara, eu imagino que a velocidade dos lanches já deve ser assustadora nesse sentido, porque na verdade, esse andar que eu falei aqui de exemplo, né, ele deixa de existir pela automação que você falou, né, então acho que essa comunicação é um grande ouro. E eu quero falar um pouquinho mais sobre essa experiência do cliente, cara. O que que vocês fazem lá, além dessa questão do tablet, que é uma baita experiência, e eu observo, cara, que lá vocês têm uma série de preocupações, né, num ambiente gostoso, parece que o ambiente te abraça ali, um ambiente pensado com muito carinho. Isso sempre foi uma preocupação de vocês quando vocês deixaram de ser apenas delivery para poder estar fazendo ter o ponto fixo? Sim, então, a gente sempre se preocupou com a experiência do cliente desde o delivery, né? Porque a gente nasceu no delivery. E a experiência do cliente no delivery, além de toda a apresentação e do produto, é a agilidade na entrega. Então a gente sempre prezou por um delivery rápido, eficiente, trabalhar a embalagem ali no delivery para o hambúrguer chegar, né, quentinho para o cliente. Então a gente trabalhou inicialmente o isopor térmico, depois a gente desenvolveu uma embalagem térmica, né? Trocou a nossa embalagem, para falar a verdade. E ali no salão, a nossa experiência com o salão, a gente não tinha experiência, né? Então a gente foi começar a entender. A gente quis explorar a nossa temática, criar esse ambiente acolhedor ali, né? Climatizado, e poder também fazer uso ali no salão. eh, Como que eu posso falar? Fugiu. De da experiência ali dos detalhes do capacete lá, é isso que eu Boa, da observo, a decoração. luzinha ali num clima gostoso, a experiência das pessoas comendo Uma lá. música, um rock, a gente tem a nossa playlist, que é marca registrada também, os clientes já chegam ali, já se identificam com a temática da música, é um rockzinho bem, né, que tem a ver com o medieval. Bacana. Eu tenho também, cara, um depoimento pra poder te falar aqui. Eu tive recentemente em Bom Jesus, né, eu fui socorrer uma pessoa que trabalhava comigo e tudo mais, e acabou que a aquela ida ela passou a ser de algumas horas e tudo mais, e as pessoas que estavam comigo lá, um chegou e falou comigo assim, falou assim: "Rapaz, eu vamos pedir um lanche, vamos pedir um lanche", cara, "Não, vamos pedir que não sei o quê", decidiu o que que ia ser. E na hora ele chegou e falou assim: "Cara, não, vamos pedir pro medieval, porque ó, não tem jeito, o lanche vem gostoso, da mesma maneira sempre e chega muito rápido". E isso eu achei uma parada que foi bem legal. Até esse meu amigo aqui, ele até falou uma coisa comigo, ele deve ser seu único cliente lá, que ele falou uma coisa que eu falei pra ele que eu nunca vi na vida. Ele falou comigo que ele pede o lanche e ele pede sempre pra poder dobrar a salada do lanche. Eu falei assim: "Rapaz, você deve ser a única pessoa no mundo que deve pedir para poder dobrar a salada do lanche". Aí eu falei: "Caramba, que eu gosto muito, eu acho que a salada tem tudo a ver com lanche, então toda vez que eu vou lá no aplicativo, direitinho na hora de escolher os ingredientes extra lá, e ele vai lá e tá sempre colocando isso", eu falei assim: "Rapaz, você é louco, só você deve fazer isso". Aí estava com o irmão dele lá, o irmão dele: "Rapaz, eu gostei, que eu gosto também, eu acho que combina". Aí foi lá, o irmão dele também foi lá e fez o pedido, e eu falei assim: "Cara, foi
foi legal porque eu sabia que a gente ia ter esse bate-papo aqui, então foi assim, cara, fez muito sentido. Significa que o sucesso que a gente enxerga aqui em Itaperuna, que eu enxergo aqui em Itaperuna, ele de fato ele tá marcado na cidade de Bom Jesus também. Parabéns para você nesse sentido. Não, isso é interessante também para a gente entender que a gente está conseguindo replicar, né, para as outras unidades também o nosso modelo. Bacana, cara. E eu queria te perguntar também, porque assim, eu vejo com muita sinceridade, cara, que o seu fardo, ele é muito pesado. Porque, cara, tocar o medieval hambúrguer, o food lá e tudo mais, muitas das vezes, né, quando a gente começa a empreender, muitas das vezes até jogando nas 11, né, e tal, nas 11 posições. Eu queria saber de você, cara, você tá nesse projeto sozinho, você tem sócios, como que é isso? Eu tenho 2 sócios fundadores, né, o Wallace e o João, estão comigo desde o início do Medieval, desenvolveram a marca, né, junto comigo no início, e é uma sociedade aí que vai caminhando para uma década, né, o Medieval está próximo de fazer 10 anos, a gente completa 9 anos agora, e a gente conseguiu se dividir muito bem ali, cada um numa área que tem mais aptidão, que tem mais domínio. Então a gente se dividiu legal, né? Uma sociedade baseada ali em confiança e cada um atuando dentro da sua área. O Wallace, por exemplo, ele cuida hoje do nosso financeiro, né? A gente tem uma empresa, um BPO financeiro que dá um suporte para a gente, mas o Wallace hoje cuida do financeiro, do setor de compras ali, né? Controle de estoque e compras. O João é o cara criativo, é o cara que desenvolve as receitas, que testa, né, que cuida do nosso operacional de cozinha. Então você não é o cozinheiro do negócio, não. Não sou cozinheiro. Eu acabei ficando mais na área em que eu me identifico, que é a parte comercial, marketing, né, recursos humanos ali, contratação, treinamento de equipe. Então acredito que o sucesso da nossa sociedade, né, aconteceu muito por fato disso, existir confiança, né, entre nós e também por a gente conseguir ter papéis muito bem definidos dentro da sociedade, que foi o que, né, trouxe a gente até aqui. Cara, você tá falando e é uma coisa assim que eu tenho identificado muito quando eu vou fazer alguns cursos fora, buscando conhecimento, tentando melhorar. Cara, é tentar sempre colocar as pessoas no ponto de potência delas, porque muitas das vezes eu vejo assim, eu sou advogado e tudo mais, e tem muita gente que tem um pouco de dificuldade com números. Uhum. Então, eu sei que se eu colocar aquela pessoa para fazer tem uma fase do processo que a gente chama de liquidação, sabe, então que tem que fazer as contas, atualizar os valores e tudo mais. Muitas das vezes tem dentro do direito bancário a necessidade da análise de extratos bancários, de estar lidando com números ali de maneira muito intensa. E eu observo que existem alguns advogados que têm pavor daquilo. Muitas das vezes até na entrevista ele fala comigo assim: "Olha, eu escolhi fazer direito que é achando que eu não ia colocar a mão em números, eu odeio números", sabe. E mesmo quando as pessoas falam isso, a gente como trabalha com vários outros setores aqui, a gente trabalha com direito civil, direito empresarial, direito tributário, sempre trabalhista, sempre com um advogado especialista na área, né, algumas áreas a gente tem um time com 4, 5, 6 pessoas, né, mas eu sempre observo a questão do ponto de potência. Então esse é um grande exercício que eu tenho aqui como gestor do escritório, está sempre identificando e tentando colocar sempre aquelas pessoas no ponto de potência dela, que aquele momento é aquela situação, aquele setor que a pessoa vai desenvolver tudo com muita presteza, com muita facilidade, muita agilidade. A minha menina do financeiro aqui, a Luciane, eu pergunto as coisas para ela, tem hora que dá até raiva, num bom sentido, porque ela me responde o valor, eu falo assim: "Ó, quanto que a gente pagou do valor tal?". Ela fala o valor exato até com centavos. Esse é o Wallace. Esse é o Alisson, esse é o sócio lá É, disso, né. Pois é. E eu fico pensando assim, eu falei assim: "Gente, mas por que que ela decorou aquilo?". E na verdade ela não decorou, aquilo é muito normal para ela, sabe. Então isso que é gostoso, né, de a gente conseguir ter esse senso crítico e estar colocando as pessoas sempre no ponto de potência dela. concordo. Meu amigo, eu quero te fazer mais uma outra pergunta aqui, cara, porque assim, você falou dos seus sócios, você falou aí explicando aí a situação estratégica de vocês, mas assim, eu quando eu sou consumidor, eu vou para lá, eu sei que eu tenho um atendente e eu tenho alguém na cozinha. Então na minha cabeça, como consumidor, tá, o seu negócio ele se divide em 2 segmentos, 2 pedaços.
Mas eu imagino que não seja, na verdade, do seu olhar por trás disso tudo, eu imagino que não seja nada disso, né. Eu imagino que você tem uma série de outros segmentos, outras divisões internas. Você pode falar pra gente um pouquinho como que você enxerga essa estratégia por trás? Então, eu enxergo não só o meu negócio, mas como qualquer outro negócio, como gestão, né? Tudo é gestão. Gestão de pessoas, a gente tem que contratar, treinar, potencializar ali, né, os colaboradores. Gestão financeira, gestão de estoque, né? Gestão de marketing. Então, a gente tem vários desafios, várias frentes que a gente atua ali. Não é simplesmente o hambúrguer, né? Então, por exemplo, precificação. A gente teve que aprender a fazer precificação. Então, a gente tem ficha técnica. Quando o João desenvolve uma receita, a gente tem que trabalhar toda a ficha técnica dessa receita para a gente chegar numa precificação. A precificação no marketplace, a gente paga comissionamento para estar no marketplace, taxa de entrega, né? A gente tem a parte de o custo operacional de logística. Então, assim, já aconteceu, já tive casos, né, de colaboradores que saíram e tinham toda a minha receita, sabiam toda a parte operacional, mas não é simplesmente o operacional e o hambúrguer, né? Então, o negócio de alimentação e todos os outros negócios têm várias frentes de gestão. E a gente buscou muito isso, né? Aprender, fiz treinamentos, comprei mentorias, né? Fui a São Paulo, tivemos a campus junto naquele treinamento ali. Então, a gente está sempre buscando profissionalizar o nosso negócio e aprendendo cada vez mais de gestão. Cara, você tá falando assim, e é muito interessante porque o ramo de alimentação, em tese, não tem nada a ver com o ramo jurídico, que é o ramo que eu entendo um pouquinho mais. Mas, na verdade, eles são praticamente idênticos. Porque, na verdade, assim, quando assim, o meu cliente ele pensa a mesma coisa, que o escritório é minha secretária e a e o advogado, quando na verdade tem uma série de outros setores por trás disso tudo. Tem um setor de um exemplo, do direito bancário, tem um setor de cálculo, tem um setor de petição inicial daquele segmento, tem um setor que a gente fala que é o financeiro do escritório, tem um setor que é um pós-atendimento que a gente tem. E a gente começa a ter uma série de outros setores, quando na verdade o cliente muitas vezes ele enxerga apenas 2. E isso na verdade, é foi encontrada essa fórmula, ela não é muito fácil de ser identificada na advocacia, né. Uhum. Existem estudos que dizem que, salvo engano, 90% do mercado de advocacia é o advogado mais uma pessoa. E existem estudos que dizem que dá 0,1% dos escritórios de advocacia do Brasil tem mais de 5 pessoas trabalhando. Sabe, hoje aqui nós estamos com 42, iniciando mais 3 pessoas nos próximos dias, então vamos chegar a 45 pessoas. Então assim, as dificuldades são enormes, mas a gente começa a observar que com as estratégias que a gente conseguiu criar, de segmentação, da criação de lideranças em cada um dos setores, no sentido de a gente conseguir trabalhar a multiplicação daqueles ensinamentos e tudo mais, de fato se transforma num grande diferencial tanto para a gente quanto da própria pessoa, que na verdade ela não chega para trabalhar aqui e é bombardeada de informações, no sentido de que Uhum. no seu negócio lá a pessoa chega, ele não tem que saber a receita daquilo e decorar nada daquilo, existe todo um preparo, uma aproximação para que ele consiga ir se acostumando, porque na cozinha eu imagino que alguém vai lá e faz um pedido, aparece lá o o pedido do lanche tal, o cara não tem que ir no manual, deixa eu ver o que que é esse lanche, não é isso? A gente setorizou, né? Entrando um pouco nesse tema, a gente setorizou a nossa cozinha. Então, o hambúrguer ele inicia lá na chapa, né? Mas aí tem a ilha de montagem. Então, uma pessoa está na chapa, uma pessoa está na estação de fritura, né? A gente tem uma pessoa na montagem, uma pessoa embalando. Então, dentro mesmo da própria cozinha, ela é setorizada para a gente ganhar essa agilidade. E aí, eu tenho, por exemplo, a minha gerente lá hoje, que trabalha comigo e toca, né, o operacional da cozinha, ela entrou como freela, né? Que E legal. aí depois foi efetivada, começou a trabalhar com a gente como auxiliar e ela passou por todos esses setores. Então, com um colaborador novo que chega hoje, ela consegue dar esse treinamento de acordo com a função que a pessoa vai exercer ali dentro. Que legal. É isso aí, é a fórmula da multiplicação, né. Às vezes você
você começa a ter líderes que eles vão ensinando e sucessivamente vai conseguir criar outros sublíderes e assim a própria empresa crescendo. E é muito interessante, porque muitas das vezes começa a gerar oportunidades. Se você for lá e vender uma franquia para tal lugar, você consegue talvez, até mesmo na questão dos treinamentos e tudo mais, ter um time segmentado que Sim. possa estar lá dando esse suporte, compartilhando. A gente começou bem pequenininho, né, a gente não tinha colaborador, era eu, meus sócios, né, minha esposa e a esposa deles. Então a gente trabalhava durante o dia e elas faziam a pré-produção pra gente durante o dia, a gente chegava só para funcionar, para abrir o delivery, Caramba, que legal. né. Hoje a gente tem ali, 18 colaboradores em Itaperuna, 18 CLTs, né, mais uma equipe terceirizada de motoboys que está diretamente ligado ali ao Medieval, né, fazendo a nossa logística. Então são várias famílias que a gente acaba alcançando, mas através de conseguir, né, replicar, né, e criar essas lideranças. A gente tem hoje, né, uma gerente no Burger, uma gerente no Medieval Food, e a gente vem desenvolvendo essas pessoas. São as pessoas que estão comigo já há um bom tempo e que são cargos que acabaram sendo criados. Não tinha um cargo de gerente, né? A gente não tinha nem colaborador e hoje a gente tem toda essa equipe estruturada. Bacana demais. Cara, você falou uma coisa aqui que me chamou muita atenção, é esse nível, essa riqueza de profissionalismo de vocês, sabe. Eu me recordo, cara, que há muitos anos atrás, um conhecido meu falou assim: "Ah, eu estava começando a mexer com hambúrguer e tudo mais", e a gente até às vezes para tentar entender e tentar ajudar de alguma maneira, uma vez eu cheguei e perguntei assim: "Cara, pô, que legal, mas você sabe como que é a margem de lucro? Como é que você chegou nesse preço?", sabe. E ele chegou e falou pra mim assim, eu falei: "Cara, não, na verdade o preço é o seguinte, eu olho do vizinho, quanto que ele tá cobrando e eu cobro R$1 a mais ou R$1 a menos". Você: "Cara, mas talvez os custos do vizinho sejam diferentes do seu. Talvez o que mais sai do vizinho não é o que mais sai no seu". Então essa fórmula, ela não é uma fórmula muito fácil, né. E e e o que demonstra para mim um certo amadorismo dentro desse mercado e pelo visto vocês não tem nada disso, tudo de vocês tem um centro de custo, a quantidade de ingredientes que é utilizado, vocês têm isso tudo muito bem mapeado então? Sim, a gente desenvolve, né, a ficha técnica de todos os produtos e é onde a gente vai trabalhar o CMV, né, que é o custo da mercadoria vendida. E aí a gente faz todo um cálculo levando em consideração as nossas despesas fixas, né, diferente, né, de uma empresa que paga X de aluguel, outra que paga 2x, a quantidade de funcionários, uma estrutura para poder, né, manter de pé. Então a gente tem que fazer todos esses cálculos. Essa análise aí de olhar o preço da concorrência e colocar um real mais caro é a fórmula para dar errado, literalmente, né? A gente precisa levar em consideração todos os fatores, né? Variação de preço. A gente está no interior, a gente enfrenta também uma dificuldade com fornecedores. Alguns produtos têm dificuldade para chegar aqui ou chegam aqui mais caro por conta de logística, né? Então, assim, por isso que a gente acaba vendo algumas empresas no mercado, principalmente no nosso nicho, que abrem e acabam não conseguindo, né, permanecer, acabam quebrando, fechando, por conta de não ter essa análise ali, nessa gestão de precificação. Interessante, cara. Mas me diz uma coisa aqui, por exemplo, eu vejo também, cara, que você tem uma preocupação, um sentimento nobre, que eu acho que faz muito sentido, sobre você não estar preocupado exclusivamente do medieval food. Eu observo que você tem uma preocupação, digamos assim, uma espécie do ecossistema de alimentação. E eu já vi lá você noticiando, que já esteve ajudando algumas empresas a conseguir se profissionalizar assim como vocês chegaram, porque eu observo que tem muitos lugares que o cara começa como vocês mesmos começaram, né, às vezes em casa, com delivery, com sanduíche às vezes da Sadia, remodelado, vamos falar assim, e vocês hoje que têm uma série de excelências, que poderiam guardar isso a 7 chaves, "Não, isso aqui a gente não conta para ninguém", e tudo mais, e eu vejo que você, que é um pensamento até mesmo assim à frente do tempo, eu vejo que você tem tentado ajudar algumas outras hamburguerias. Me fala um pouquinho sobre esse projeto. Então, eu trabalho com consultoria para delivery, já atendi várias empresas, justamente por isso. O empreendedor nesse mercado às vezes começa como uma renda extra, ou então aquele cara que faz um hambúrguer muito bom, tem um produto muito legal, e aí ele faz para os amigos, né? E a gente até começou muito assim também,
E aí fala assim, cara, você tinha que abrir uma hamburgueria, você tinha que abrir uma pizzaria, sua pizza é muito boa, só que não é literalmente só o produto que faz o negócio acontecer. Então a gente vê esse empreendedor chegando, né, muito cru, né, muito na base do amadorismo mesmo, precificando, como você falou, olhando a concorrência, sem entender, né, de despesa fixa, sem entender de imposto, né, trabalhando ali inicialmente num MEI até estourar, ou até mesmo nem pagando imposto. Então a gente vem trazendo um pouco dessa profissionalização do mercado. Então já atendi várias empresas, até mesmo de Itaperuna, né? Algumas empresas que me procuraram e a gente fez o trabalho de consultoria, até mesmo no digital, muito voltado ali no gestão de iFood, precificação para iFood. A gente faz esse trabalho também. Então, ó, você que está assistindo esse episódio, que trabalha no ramo de alimentação, que já tem o seu negócio em funcionamento e tudo mais, e quer fazer o seu negócio subir de nível, tá aí, ó, consultoria do Rafael, tem excelência e não é aquelas pessoas que vivem tudo da teoria, que acha que é assim. Não, pelo contrário. Eles começaram um negócio do apenas no delivery, dentro de casa, de maneira muito simples, e hoje se mostraram numa grande potência no sentido de serem inclusive franqueadores, né? Então, se você quer conhecer da boca dessa pessoa que construiu tudo isso, com riqueza de detalhes e fazer o seu negócio subir de nível, esse é um grande atalho dentro desse projeto aqui da consultoria. Parabéns por isso, cara, porque muitas das vezes, como eu falei, as pessoas querem represar essas informações e vocês dispostos a multiplicar isso, né? Muitas das vezes a gente tem aquilo, né? Que às vezes é ensinando que se aprende também, né? Com certeza, a gente, né, tem vários insights, até mesmo nessas consultorias, nesse bate-papo com outros empresários do segmento, a gente aprende muito ensinando. Legal demais, cara. E me fala um pouquinho aqui também, cara, sobre os seus projetos de futuro, cara. Eu vejo assim, né, que você começou, como eu falei, no apenas com hambúrguer, apenas delivery, aí depois delivery, loja física, delivery, loja física, eh, com o cardápio de almoço, de refeições, né? E você tem expandido os negócios. O que que são seus projetos de futuro? O que que você tem pensado, planejado? Então, a gente concentrou, né, o último ano principalmente em consolidar as unidades já em funcionamento, né, para pensar novamente na questão da expansão como franquia. Hoje a gente tem, né, a intenção de levar o Medieval Food para as unidades que a gente já tem em funcionamento, né, que a gente já conseguiu validar aqui por 2 anos, praticamente em Itaperuna, né, e recentemente eu voltei, né, já tinha trabalhado há um tempo atrás no mercado imobiliário, hoje o Medieval, né, já está, né, bem consolidado, a gente conseguiu, né, ter essa questão de gestão ali dentro, de uma empresa que tem gerência, né, a gente não está tão preso ao operacional, a gente está ali dentro do operacional, mas a gente não está diretamente na operação. Então eu comecei a voltar para o mercado imobiliário, né, já atuei como corretor de imóveis, né, e recentemente eu comecei a pesquisar novamente e estudar esse mercado, né, Itaperuna também é um mercado muito forte. Estou trabalhando também com consórcio imobiliário como forma de investimento, alavancagem patrimonial. Então, assim, o meu olhar para o futuro é desenvolver essa parte também empresarial nesse mercado. Que legal, cara. E assim, é bacana de se ver que é o espírito empreendedor mesmo, né? Sua empresa já está redondinho, os negócios já estão fluindo e tudo mais. Talvez começou a sobrar um pouco mais de tempo, né? Você descobriu ser atleta, né? Depois gerou um pouquinho mais de tempo, você resolveu virar atleta e ainda assim está gerando ainda mais uma oportunidade de fazer mais uma coisa dentro daquilo que você ama. Isso é muito legal, cara. Parabéns aí por essa iniciativa aí. E o mercado de Itaperuna, de fato, ele é carente de pessoas que estão dispostas a pegar na mão, vamos falar assim, de estar acompanhando de perto, pensando as estratégias, né? Porque o mercado de consórcio é um mercado que ele tem crescido muito e muito diante de um cenário de dificuldade que a gente vê, né, no nosso país, né? Esperamos que seja um uma dificuldade pontual, né, que as coisas sejam sempre melhorando, que todo mundo quer, porque a prosperidade ela começa a transbordar. Um negócio que é próspero, ele vai multiplicando assim sucessivamente, né? E de fato esse mercado de consórcio, se vocês conseguirem entregar essa preocupação, esse
olhar humanizado, com carinho das pessoas que são clientes do Medieval, com toda certeza absoluta, vocês vão expandir muito aí e fazer crescer esse mercado de consórcio. Parabéns. É isso, aproveitar até para convidar, né? A gente vai estar presente no Festival Comidaria e a gente vai estar com o stand do Medieval lá, né? Participando agora esse final de semana no evento, dias 12, 13 e 14, né, de setembro. A gente vai estar com o stand do Medieval e também com o stand da Demicon, né, que é a empresa de consórcio que a gente representa e está trazendo aqui para Itaperuna. Bacana. Você que vai estar em Itaperuna no dia 12, 13 e 14 de setembro de 2025, não perca a oportunidade. Vai haver um evento chamado Comidaria, onde várias empresas do ramo de gastronomia e prestadores de serviços relacionados estão unindo com a força do grupo do Bruno, do Vitor, né, que vem fazendo um trabalho de excelência, né, com a entrega de eventos relacionados a feiras, né, eventos culturais. Eles vão trazer a oportunidade para Itaperuna de trazer tudo que existe de melhor de gastronomia num único lugar e vai ser muito bom, que você vai poder conseguir comer uma comida gostosa na sexta, uma comida gostosa no sábado, uma comida gostosa no domingo, e tudo isso a um preço único, não é isso? É isso, é isso. Tem um prato exclusivo do evento, inclusive a gente está levando um hambúrguer exclusivo para o evento, né, que vocês só vão ter a oportunidade de experimentar lá. Então fica aí, né, a urgência ali, o gatilho para Ah, vocês, né, experimentarem esse burger lá e vai ser um evento sucesso, certeza. bacana demais. Pessoal, é isso. Eu gostei demais desse bate-papo nosso aqui. Ele foi, sem sombra de dúvidas, assim, muito especial por estar conhecendo um pouquinho mais da tua história. A gente tem um projeto, né? Está tentando trazer isso aqui num tempo bacana para as pessoas que estão nos assistindo em casa, ouvindo histórias de sucesso de empreendedores como você. Quero deixar para você aqui uma pequena lembrancinha aqui que a gente fez para os nossos convidados. É um café Ah, obrigado. especial nosso aqui, com um parceirão nosso aqui, o Café Manduca. Ele faz pra gente bem especial, sabe? Mas tem sido os feedbacks nossos são bem bacanas. O Café Manduca, o café nosso aqui do escritório, todo mundo consome esse café e ele faz uma edição especial pra gente com muito carinho, sabe? Pra gente poder estar prestigiando, né, Conheço os o Café nossos Manduca, convidados. conheço o Alexandre, Ele é produto fera, né? sensacional, ele é fera. Bacana demais. É isso, meu amigo. Eu queria que você se despedisse, entendeu? Quisesse passar aqui, né, o seu contato, a sua rede social, no caso, onde as pessoas acabam conhecendo um pouquinho mais sobre essas informações aqui, seja sobre consultoria, seja a respeito de unidade de franquia, ou até mesmo como consumidores do melhor hambúrguer da cidade. Fala um pouquinho pra gente aí como que as pessoas te encontram. Então, Júlio, primeiramente, né, agradecer o convite, né, a oportunidade de estar aqui batendo um papo com você e compartilhando um pouquinho, né, da minha história, da história do Medieval, um pouquinho da minha trajetória como empreendedor, né, e para quem quiser, né, me conhecer mais, minha rede social é Rafael Andrade, rafael.andrade1. Lá no Instagram, vocês podem, né, me seguir e me acompanhar lá. Eu estou sempre compartilhando ali um pouquinho dos bastidores, da minha jornada, um pouquinho da minha vida atlética também, como você falou, né, maratona, triatlo, a gente está sempre, né, buscando se exercitar. E do medieval, qual que é a rede social? Medieval Burger, Ah, @Medieval Burger e @Medieval Food. bacana demais. Pessoal, é isso. Queria agradecer você que está assistindo mais esse episódio. Foi uma honra para gente, como eu já falei aqui, e continuarmos nessa nossa missão, estarmos compartilhando com você que está aí do outro lado, histórias de empreendedores, de empresários de sucesso, e que muitas das vezes as pessoas acabam achando que só tem histórias boas e a jornada ela é maravilhosa. Pelo contrário, existem muitas dificuldades e muitos aprendizados que sem sombra de dúvida, as pessoas que estão do outro lado, muitas das vezes você pode estar passando por alguma dificuldade nesse sentido, mas são exemplos como esse que a gente passou hoje aqui, que fazem que você continue se inspirando, lutando, fazendo acontecer até dar certo. Muito obrigado, queria agradecer também o Rafael pelo apoio em mais um episódio nosso aqui, o Gabriel também, foi top. Vamos para cima, até o próximo episódio. Se você tiver interesse, se gostou, faz sentido para você, dá uma curtida aí, faz um comentário, faz muito sentido para a gente aqui e significa que a gente está seguindo no caminho que faz sentido para você que está do outro lado. Até a próxima e vamos lá.